Dia 19 de abril é o Dia do Índio. Desde a vinda dos portugueses, os povos nativos do Brasil começaram a conviver com uma série de problemas trazidos pelo homem branco. Hoje, discussões sobre a demarcação de terras e até mesmo sobre o resgate da cultura e dos costumes indígenas são alguns dos temas que geram polêmicas. O direito indígena é o tema de hoje do programa Fórum. No estúdio estão conosco o assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário Adelar Kupchinski e também o chefe da Procuradoria Federal Especializada da FUNAI, Flávio Chiarelli de Azevedo. Mas quero aqui agradecê-los pela presença e antes de iniciarmos aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre esse tema tão interessante, gostaria de convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente desse tema. Vamos ver. Segundo o IBGE, no último censo de 2010, mais de 800 mil índios vivem no país. Apesar do passado de submissão e resistência, hoje os direitos indígenas são reconhecidos. A legislação avançou a partir da Constituição Federal de 88 e foram assegurados o respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. O que se busca com a Constituição de 88? Busca não o incentivo ao processo civilizatório. Aquele indígena que quiser se submeter ao processo civilizatório, a Constituição preserva, consagra que ele tem o direito de decidir. No entanto, o Estado não pode tomar políticas públicas, não pode adotar políticas públicas no sentido de convencê-lo ao processo civilizatório. Atualmente, uma das discussões polêmicas envolve as terras indígenas. Recentemente, o caso da demarcação da Reserva Raposa do Sol chegou às instâncias superiores da Justiça. Os índios de hoje sabem de seus direitos e se preparam cada vez mais para se defender melhor. Keila Pataxó defende o aprimoramento dos jovens indígenas. Ela está cursando Direito. A escolha do meu curso foi realmente para mim estar ajudando a minha comunidade. E eu vindo para cá e vendo assim, de forma mais específica o direito indígena está sendo algo assim, muito bom. Bem, doutor Kupchinski, como detectar que de fato, ou ver que aquela característica, aquela pessoa de fato é indígena? E aí nós temos essa característica visual, claro, mas aquela perante o reconhecimento pelo Estado. Porque aí são duas coisas distintas, né? Na verdade, o reconhecimento indígena, ele se dá pelo autorreconhecimento. Porém, a própria Constituição, e mais precisamente a Convenção 69 da OIT, ela diz que são povos indígenas ou tribais, povos que têm cultura própria, que têm uma relação própria com o território e que têm uma cultura de grupos também. Ou seja, para reconhecer uma pessoa como indígena, tem vários critérios e começa pelo autorreconhecimento, mas porém tem esses critérios de coletividade. Se me permite fazer um esclarecimento também, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, ela hoje em dia, ela não rotula mais quem é o índio, né? Isso é muito comum que, às vezes, outras entidades, outras instituições solicitem da FUNAI uma declaração, uma emissão, uma certificação. E a Fundação Nacional do Índio, ela segue, como o doutor Adelar colocou, os critérios da Convenção 69 da OIT, ou seja, é a autoidentificação daquela pessoa como indígena e o reconhecimento, o pertencimento dele a um grupo, determinado grupo, né? E aí a FUNAI respeita isso. Então não é a FUNAI quem diz quem é índio, quem não é índio. Uhum. Porque no primeiro momento, talvez a pergunta pode parecer assim, talvez até simples, mas veja bem, uma coisa talvez seja a exigência para ingressar numa faculdade onde há exigência, né? Tem a permissão para a cota, para índios, e aí? Qualquer um vai chegar lá e falar, não, eu sou índio. Isso é justamente o problema que se apresenta, porque nessas situações que se exige da FUNAI, então, a certificação, uma espécie de um atestado de que aquela pessoa é indígena. E, atualmente, o entendimento que a gente segue na Procuradoria da FUNAI, e a própria FUNAI também já vem seguindo há algum tempo, é que a gente tem que respeitar esses critérios universais de autodeclaração dos povos indígenas, ou seja, eles mesmos se declaram indígenas, são reconhecidos pela sua comunidade,
e não é, então, o Estado que vai fazer essa segregação. Mas o problema, às vezes, é a instituição. Muitos dizem que no Nordeste não tem índios. Na verdade, tem muitos povos indígenas do Nordeste que se autorreconhecem dentro do que diz a Convenção 169 e também, para o ingresso, seja na universidade ou outras reivindicações, a comunidade também reconhece esses povos. Vamos falar dessa questão cultural. Hoje é comum, né? Andando aí nas ruas, aí a gente depara com uma pessoa que visivelmente ali é um índio, aí está com celular, às vezes agora um tablet e tal, essa coisa toda. Como é que o senhor vê, o senhor que lida, né, tanto com a questão, como é que o senhor vê essa interferência? É positiva, não é? Porque talvez em outros aspectos, talvez essa tecnologia seja positiva, mas vamos colocar aqui, por exemplo, a questão religiosa. Essa questão, muios dizem também que pelo fato do índio usar o computador ou usar o celular, ele deixou de ser índio. Não, não é isso que o caracteriza como índio, não. Na verdade, isso acaba sendo uma necessidade. Até porque o que caracteriza o índio é a sua relação cultural e principalmente com a terra, né? A relação do índio com a terra não é uma relação mercantil, é uma relação espiritual, uma relação onde ele convive, onde ele vive. Então, essas ferramentas introduzidas, né, pela sociedade envolvente, muitas vezes elas são importantes, né, para comunicação ou mesmo para estudo, né, mas isso não impede ou não influencia negativamente a sua cultura, porque o índio continua mantendo essa cultura, esse vínculo com a terra, esse vínculo com a comunidade como um todo. Então, isso, na verdade, acaba contribuindo e não prejudicando. E agora, no aspecto, por exemplo, religião, como é que o senhor vê, doutor Flávio? A política oficial brasileira em relação aos indígenas, no passado, ela cometeu vários equívocos, né? Quando se criou um órgão oficial, institucional, para lidar com a questão, que foi o SPI, que antecedeu a FUNAI, ele era o Serviço de Proteção aos Indígenas, mas, na verdade, era o Serviço de Proteção aos Indígenas e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Então, esse órgão, naquela época, se tinha a ideia de que se localizariam os índios e se forçaria os índios, então, a se integrar à sociedade nacional. Ou seja, ele deixaria de ser índio, né, deixaria de ser silvícola, aquela pessoa menos evoluída, e seria uma pessoa civilizada. Esse pensamento ele é totalmente equivocado, ele é totalmente rechaçado atualmente pela antropologia moderna e pelo próprio direito. E a política, então, atual é que se garanta ao índio as condições dele de sobrevivência física e cultural, de sua cultura, sua organização social, conforme está no artigo 231 da Constituição. E, a partir daí, você pode ter uma ideia de que, assim, o índio ele vai ser o que ele quiser ser. O que cabe ao Estado brasileiro é garantir isso, que ele preserve a sua cultura, mas que ele também tenha acesso aos outros meios de tecnologia, de informação, de religião, qualquer outro bem material que seja material ou imaterial que esteja à disposição da sociedade nacional, também tem que ser colocado à disposição dele para que, se ele quiser se apropriar daquilo, ele possa. Ou seja, a gente não vai obrigá-lo a usar um computador, a gente não vai obrigá-lo a ingressar numa religião, mas a gente tem que propiciar os meios que ele possa ter direito, assim como todos os outros brasileiros, já que são brasileiros também, a ter acesso a tudo isso que nós temos. A questão religiosa que talvez seja muito forte, e aí não é aqui querendo fazer nenhuma ponderação de valores, por exemplo, religiosos, ou católico, ou evangélico, ou até mesmo espírita, enfim, não é isso. Mas, por exemplo, hoje, uma tribo, por exemplo, ela pode rejeitar, falar assim, olha, não, nós não queremos aqui a interferência da igreja X. Ou aí fica a critério de cada índio daquela comunidade ali. Na verdade, o que a Constituição fala no artigo 231 que reconhece a organização dos povos indígenas, a língua, as crenças e tradições, ela garante que os povos indígenas, ou aquele grupo, ele fique livre para decidir o que eles querem, né, sem nenhuma imposição. O que é muito forte na cultura indígena é a coletividade. Ao contrário, muitas vezes, da cultura envolvente, né, da cultura não índia, onde o individual é muito presente. Na questão cultural indígena, é sempre o coletivo. Então, quando alguém quer introduzir seja a religião ou qualquer outro tema dentro da comunidade, né, isso depende, quem vai determinar, o que a Constituição garante é que a comunidade aceite ou não.
é o reconhecimento, né, da sua organização como um todo. Então, como geralmente é uma cultura coletiva, né, a comunidade decide coletivamente. É claro que muitas vezes acontece a cooptação, o que isso acaba fragilizando a organização dos povos indígenas, muitas vezes por interesses diversos, né? Mas o que a Constituição garante é o reconhecimento daquela comunidade como um todo, e eles decidem qual é a melhor forma de viver e de conviver, né, coletivamente. E nós temos, só complementando, nós temos no Brasil, sim, nós temos índios católicos, índios evangélicos, índios de outras religiões, e temos também comunidades que ainda têm uma ligação muito forte com a maneira própria deles de lidar com a espiritualidade, a crença deles e a própria religião deles. Então, assim, é normal, como a doutora Adelar falou, isso aí é uma livre escolha da comunidade. E dentro de uma mesma comunidade, você pode ter um pequeno grupo ou um grupo grande que siga determinada religião. Eu já presenciei isso dentro de uma aldeia indígena. Estava dormindo na aldeia indígena, daqui a pouco comecei a escutar uma pregação. E a gente estava bem longe da cidade. Eu falei, o que é isso? Não, é porque tem um índio aqui que ele é pastor e ele está fazendo a pregação. Eu falei, olha que interessante, um pastor evangélico. E a gente tem índios evangélicos, católicos, enfim, de todas as religiões. Porém, o que é muito forte ainda na cultura indígena, nas aldeias, né, doutor Flávio, é a questão da cultura própria. Né? As suas religiões, os povos praticam a sua religião e eles cultivam isso assim, muito forte. Porém, existe sim influência da sociedade envolvente como um todo. Isso, acredito que nem sempre é ruim, porém, o que a Constituição, o direito, deixa muito claro é que essa interferência ela não pode prejudicar a cultura dos povos indígenas, ou mesmo que não seja de interesse de adversos, né, de grupos que queiram introduzir alguma ideologia, né, contrária aos princípios constitucionais e aquilo que a comunidade vive, né? Bem, hoje no programa Fórum nós estamos falando sobre direito indígena. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. O programa Fórum está de volta e hoje estamos conversando sobre o direito indígena. Nós falávamos agora há pouco dessa questão da interferência, tanto da tecnologia, da questão cultural, da questão religiosa. Agora, no Brasil, nós passamos por um momento que é as chamadas, em alguns casos, polêmicas, as brigas, intrigas, enfim, sobre as demarcações de terras, né? Como é que o senhor vê essa demarcação que vem sendo feita hoje, ela fracionada, alguns lugares quer unificar, aí vem aquela polêmica de que não, que estaria por trás disso tudo a participação de outros interesses, inclusive externos, né, fora do Brasil, com relação a determinadas áreas. É bom que se esclareça em relação à demarcação de terras indígenas, que no Brasil hoje, a maioria das terras indígenas, pelo menos grande parte, já foi demarcada. Né, a gente tem, na região norte do país, várias terras indígenas, mas ainda há o que se fazer. Em regiões mais ocupadas do nosso país, onde as pessoas já possuem um título de propriedade, isso causa um conflito. Né? Mas a própria Constituição Federal, no artigo 231, parágrafo 6º, ela diz que todos os títulos são nulos. Né? E aí vem os conflitos em razão da demarcação. Porque uma pessoa eventualmente detém um título de uma terra, onde os índios foram retirados, às vezes retirados pelo próprio Estado brasileiro e às vezes à força, e agora o Estado está reparando, né, esse contexto de violência histórica com a demarcação para ser devolvida a terra àquela comunidade indígena, quando determina a Constituição, e isso acaba gerando um conflito. Kupchinski, inclusive, há de realmente ressaltar a importância de não é apenas aquele local exato, afinal de contas o índio ele sobrevive da caça, da pesca, do plantio, então precisa de uma área em torno daquela em que exatamente ele convive, né, que é a sua subsistência. A própria Constituição define o que é uma terra indígena no artigo 231, parágrafo 1º, que é os locais de habitação, os locais necessários para a produção, os locais necessários para a preservação do meio ambiente e também os locais para a reprodução física e cultural. Então, muitos dizem aos antropólogos criaram uma terra indígena. Isso não é verdade. Uma terra indígena precisa garantir as gerações futuras. Então, a terra indígena é o todo. Né? E com relação a essa questão, muitas vezes trazida à tona, de que por trás da demarcação de terras indígenas estariam interesses internacionais, Sim, isso é uma argumentação falaciosa.
né, que não se concretiza na prática. Porque volta e meia a gente ouve esse comentário. Exatamente. Isso é um argumento para justificar a não demarcação das terras indígenas, para não cumprir o que a Constituição determina. Até porque hoje no Brasil nós tivemos movimentos separatistas não de índios. Pelo contrário, os índios brasileiros foram os que defenderam, junto com o exército brasileiro, né, as fronteiras do Brasil. Os índios brasileiros tiveram em praticamente todas as guerras na defesa do Brasil. Exemplo, a Guerra do Paraguai. Né? Na Guerra do Paraguai estavam os Tupinambá, estavam os Terena, estavam vários povos indígenas, os Cajuel, né? Defendendo o território brasileiro. E não tem nenhuma reivindicação no Brasil de índios, né? Para fracionar o território. E, além disso, o direito interno não admite o fracionamento do território e o direito externo, internacional, também não admite isso. Então, esse argumento de que demarcar uma terra futuramente pode causar problema, ele não é verdadeiro e isso nunca foi reivindicação dos povos indígenas do Brasil. Isso serve como argumento daqueles que não querem cumprir a Constituição. Agora, essas terras, por exemplo, elas não podem ser utilizadas para outros meios, né, doutor Flávio? Não, a Constituição Federal ela garante o usufruto exclusivo aos indígenas, mas a própria Constituição faz algumas ressalvas em que o Estado poderia fazer algumas interferências. Mas aí, no caso, o Estado. O Estado, sim. Particular, não. Não necessário, por exemplo, vamos colocar aqui o cacique lá, resolve, não, vamos arrendar aqui. Vamos ceder essa terra toda. A própria legislação, o Estatuto do Índio, ele proíbe o arrendamento de terra indígena, né? E essa questão, às vezes, ela é um pouco complicada, porque, como você colocou, às vezes você tem uma liderança indígena que resolve fazer uma determinada negociação, mas que talvez aquilo seja em detrimento do resto da comunidade, né? Então, o Estado brasileiro ele tem que se colocar contra isso e também sem interferir na estrutura social daquele povo, porque você não pode fazer uma intervenção tão grave de modo também a romper, a impor de fora para dentro, né, o nosso modelo de organização social ou de gestão do seu território. Mas o fato é que a legislação brasileira ela garante o usufruto exclusivo aos indígenas, permitindo algumas exceções, como linhas de transmissão, estradas, etc. Normalmente se fala que a terra, ela é dos índios, pertence aos índios, mas de certa forma ela é da União. O artigo 20 da Constituição Federal, ela descreve quais são os bens da União e num dos incisos está lá, as terras indígenas. Né? Então, o que a Constituição Federal garante aos índios é a posse e o usufruto exclusivo daquela área. Inclusive, minérios, por exemplo, também, mesma coisa, tal como a comum, uma terra comum, pertence à União. Exatamente, faz parte do subsolo. Né? Nesse debate, eu acho que entra a questão dos grandes empreendimentos em terra indígena, né? Nesse aspecto, tem que levar em consideração, eu começo dizendo que tem que começar a pensar primeiro no que diz o artigo 231, o caput, que reconhece a organização social daquele povo, os seus costumes, crenças e tradições. Na medida que há um empreendimento numa terra indígena, isso vai incidir sobre esses direitos constitucionalmente garantidos. E tem outra questão que o parágrafo 3º da Constituição diz que para haver um empreendimento precisa haver a consulta a esses povos. A Convenção 69 da OIT também determina que quando há incidência de empreendimentos ou processos legislativos que afetam esses povos diretamente afetados, esses povos precisam ser consultados. E essa consulta precisa ser prévia, livre, informada e de boa fé. Isso é importante, porque geralmente isso não acontece. É isso que eu lhe perguntei na prática. Na prática, isso, no nosso entendimento, não está acontecendo. Os empreendimentos do governo estão atropelando os direitos indígenas. Há um problema sério. E aí vem essa questão da interpretação do direito como um todo. Nós entendemos que a consulta, os índios devem ter o poder de veto, né? O próprio Dalmo Dallari fala sobre o direito de consulta, ele diz o seguinte: não é consultar, por curiosidade, é consultar para garantir aqueles direitos. Ele não fala para vincular, mas ele diz que tem que ser garantido aquele direito dos povos indígenas. E se os índios provarem, aquela comunidade provar, que aquele empreendimento será tão gravoso para aquela comunidade, causando prejuízo à cultura ou mesmo morte, né, esse empreendimento não pode acontecer. Nós entendemos de que o direito dá garantia aos índios ao direito de veto.
né? E se os índios não querem um empreendimento, esse empreendimento não pode ser realizado. Afinal de contas, lá é o território deles. Lá está a cultura deles, a vida deles naquele território. Aí nesse ponto a gente tem uma pequena divergência, fazer um pequeno contraponto, é que o direito de consulta que está previsto na Convenção 69, apesar de já fazer parte da legislação brasileira, né, a Convenção já foi internalizada por decreto do Congresso e promulgada publicada por decreto do Executivo, ele ainda não foi regulamentado. Então, não se sabe ainda como seria essa consulta. O que o governo federal entende da consulta é que não se trata de um plebiscito, um sim ou não, uma pergunta assim, você quer ou você não quer. Como a própria convenção estabelece, trata-se de um processo conduzido de boa-fé, onde as comunidades sejam previamente, de maneira livre e informada, né, consultadas. Então, assim, dependendo da comunidade, isso pode ser um processo que pode demorar semanas, meses, anos. Eu vou dar um exemplo fora do Brasil, onde no Canadá, um determinado empreendimento, esse processo de consulta às comunidades indígenas demorou 10 anos. Então, até se estabelecer um consenso. Então, o governo federal está regulamentando o direito de consulta e, por outro lado, entende que esse é um processo onde se buscará um consenso, mas não necessariamente será um poder de veto a determinado empreendimento. Há situações, por exemplo, em que aí, de fato, há uma questão de segurança nacional, soberania, Isso. Porque sem menosprezar os direitos dos indígenas, há outros direitos em jogo. Então, há que se buscar o ideal, a fórmula ideal seria buscar um consenso, né? Mas não de forma como um plebiscito, né? Sim ou não, você quer ou você não quer. Então, por isso que a gente entende que o processo é um processo de diálogo, tem que ser um diálogo conduzido de boa fé, para que se busque o entendimento, pelo menos, de uma maioria, ou de uma ideal seria uma unanimidade, em relação a determinado empreendimento que vai impactar uma terra indígena. Nesse aspecto, nós temos divergência muito clara, né? Nós afirmamos que os índios, os povos indígenas, têm o direito de veto, né? Até porque esses empreendimentos incidem sobre os direitos constitucionais como um todo. Então, nesse sentido, nós afirmamos que os empreendimentos não podem ser realizados sem observar esse conjunto de direitos constitucionais dos povos indígenas. Bem, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do programa. Dr. Flávio Chiarelli, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Também ao Dr. Adelar Kopczynski. E você também pode rever este programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O e-mail é forum@stf.jus.br. E na próxima semana tem mais uma edição do Fórum. Até lá.